meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Dona a Bruxa. Estou contente por ter novos inscritos e agradecer desde já gratidão a todos os nossos fiéis escudeiros, nossos fiéis inscritos, nossos fiéis que assistem nossos vídeos todos os dias, nos dando essa força, tá ok? Porque tudo é uma troca de energia, né? Eu ajudo vocês daqui e vocês me ajudam daí, se inscrevendo, deixando like, curtindo e compartilhando, tá ok? Muito obrigado, gratidão a todos, a cada um de vocês, tá bom? Hoje eu trouxe aqui uma explicaçãozinha sobre Santo Antônio e Exu. Ontem foi o dia de Santo Antônio, né, pessoal? O santo casamenteiro, dentre outros nomes que a gente vê por aí, né? Por esse mundão afora. Hoje vamos falar de Santo Antônio e Exu. Como é a relação deles dentro da Umbanda e por que associam tanto Santo Antônio a Exu. Ok? Então vamos para a explicação. É importante esclarecer que na Umbanda, Exu não é orixá. Exu é no candomblé. Na Umbanda, Exu é uma linha de trabalho da esquerda. Assim como as pombas, giras, giras, como vocês prefiram chamar, tá? Exu, portanto, trabalha a ordenância, tá? A ordenância dos outros orixás, principalmente na de Ogum, que está relacionada à abertura de caminhos. Sabemos que Exu abre os caminhos. Por isso não devemos ter medo, receio ou falar mal de Exu, né? Porque eles sim abrem os nossos caminhos. E Ogum é como um chefe, né? Porém, não quer dizer que Exu não trabalhe com Yansan e Oxum também. E Exu trabalha sobre a ordenância dos orixás, porém, muito mais com Ogum. Por que Ogum? Porque Ogum é das estradas, dos caminhos, assim como eu já falei. Exu trabalha nos caminhos, porém, nada mais justo que ter Ogum para o quê? Auxiliá-lo. Né? Bem, vamos lá. As explicações à parte, porém, agora falamos sobre Santo Antônio, que o dia dele foi ontem, né, pessoal? Na Igreja Católica, Santo Antônio. Então vamos lá. Antônio hoje no Brasil é o dia dele na Igreja Católica. Não existe sincretismo entre os dois na Umbanda. Exu não é sincretizado a Santo Antônio ou vice-versa. Santo Antônio é o padrinho da esquerda, ou seja, dos Exus, tá? Podemos ter muitas e muitas explicações a respeito. Santo Antônio, tá? É um dos santos mais populares da Igreja Católica, conhecido também como Santo Casamenteiro, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Ouro Fino, Santo Antônio de Peremba. E enfim, temos vários Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pemba. Isso aí, desculpa pessoal. Exu também conhecido na matriz africana, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Exu é muito popular por vários, tá? E muitos anos, muitas pessoas têm medo de Exu por ter uma falange, uma imagem, vamos dizer assim, um tanto quanto estranha, né? Alguns até fazem comparações com quem? Com o diabo, quando na verdade não tem nenhuma associação. Dentre várias histórias, temos uma bem comentada que eu até diria, porém, sempre tem quem desconheça. Então vamos lá. Ele largou a família para se juntar aos pobres, né? E ajudar os menos favorecidos, né? Se é que podemos dizer assim, colocar desta forma.
Já Santo Antônio foi um professor, ele vem de uma família rica, bem-sucedida, tá? Ele acaba abandonando a própria família para viver em meio à luta, a luta contra pessoas que viviam as coisas da época, com as pessoas que viam as coisas com outros olhos, tá? Ele foi uma pessoa de grande cultura, tá? Ele tinha boa comunicação e ele se igualava com os ricos e os pobres. Ele não fazia distinção. E daí vem a comparação, como eu já falei acima. Exu também fala com todos os pobres ou ricos, né? E se juntou ao povo também. Ele fala diretamente e abertamente. Exu não enfeita para falar. Se ele tiver que te falar alguma coisa, ele vai falar na tua cara. E Santo Antônio também era assim. Santo Antônio costumava dizer para trabalharem muito o amor, tá? Para darem mais valor ao próximo. E na Umbanda, a linha de Exu também pede para trabalhar mais com as pessoas, com o próximo. E os Exus e os Pombogiras, que é o amor, o caminho, negócios, a valorização do próximo. Então, Exu está mais próximo nesse caso. Exus e Pombogiras estão, logicamente, muito mais evoluídos que nós aqui na Terra. Certamente que sim, né, pessoal? Já os pretos velhos, esses sim. Esses têm uma evolução a nível máximo, muito acima de todos nós. Santo Antônio tinha um dom, tá? Ele tinha o dom da oratória. E desta forma, ele levava a palavra de Deus aos mais pobres, aos sem esperança. Se é que podemos dizer assim, né? Ele levava consolo nas palavras, tá? Ele era um bom comunicador, ele era um comunicador de Deus, um mensageiro de Deus, tá? Na Umbanda, Exu é visto como mensageiro dos orixás, ou seja, tudo que você pede para um orixá, eu vou dar um exemplo, se você pede a Ogum alguma coisa que você está necessitando, quem vai realizar é o mensageiro. E quem é o mensageiro? Exu, tá? Ele é quem vai fazer a ponte entre nós e os orixás. Ele traz e leva as mensagens. Ele, Exu, desculpa pessoal, executa todos os trabalhos. Exemplo, se você pede a algum que ele vai executar, quem vai executar é Exu, como eu já falei, amando de Oxum, porque é ele quem executa tudo, é ele que faz e desfaz trabalhos, tá bom, pessoal? Santo Antônio, desculpa pessoal, eu engasguei aqui. Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro porque ele sabia muito bem da valorização afetiva dos seres humanos através de uma conversa, trabalhando o amor para se sentirem bem, se unirem para estarem em paz e buscar a Deus. Exu trabalha também o amor, porém as pombogiras são mais dedicadas para tratar dessa parte. Elas não entendem mais do que Exu, mas elas nos entendem melhor, tá? Elas têm paciência, já Exu não tem essa paciência, vamos dizer assim, quando o assunto é amor. Exu trabalha mais o compromisso com os orixás, com Oxalá. A forma como trabalha o casamento em relação ao compromisso, a lealdade e a fidelidade, tá? Já as pombogiras trabalham a afetividade, o sentimento, o amor. Portanto, ajudando os necessitados, trabalham juntos nessa parte de relacionamentos. Eu não estou falando de amarrações amorosas, eu não estou falando de trabalho para o amor. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou explicando, tá?
Eu estou explicando que não é com eles, não está relacionado à Umbanda, nem ao Candomblé. Eles trabalham o amor próprio, aliás. Eles trabalham o compromisso, tá? E principalmente a lealdade que devemos carregar em relação ao próximo. Por isso, as pessoas fazem essas comparações com Santo Antônio e Exu, por eles trabalharem sim o amor. Se você analisar de fora, as características se parecem, né? Não, como eu disse, não existe sincretismo entre eles, isso não existe, tá? Não existe mesmo, tá? A Umbanda tem um pouco de catolicismo, kardecismo, traz as origens dos orixás, tá? Das rezas africanas, tá? Tem altar, tá? Orixás, e também acreditam em Jesus, em Oxalá, porém sem a Bíblia, tá? Porque em questão de religião, a gente sabe, né? A gente é cansado de falar aí todos os dias que nosso Papai do Céu é o mesmo, então não precisa ninguém ficar criticando a religião de cada um, né? Porque cada um sabe o que é bom para si, onde se sente bem, onde se sente amparado, né? Porém, a gente aqui, ou em qualquer outro lugar do Candomblé, da Umbanda, não usamos a Bíblia, né? Quando estamos nesses locais. E no astral, eles estão todos juntos, santos, orixás, entidades, né? Temos que praticar o amor antes de qualquer coisa ou religião, porque Deus é um só, como eu já falei. E às vezes não nos dá o que Deus às vezes não nos dá o que nós queremos, mas sim o que realmente a gente precisa. E nós só entendemos isso lá na frente, né? E às vezes ficamos chateados por Deus tirar alguém, afastar alguém dos nossos caminhos. Mas a gente tem que prestar atenção é que eles ouvem e veem o que nós não vemos, e por isso aceite e agradeça. Tá bom, pessoal? Gratidão, essa foi a explicação entre as comparações entre Santo Antônio e Exu. Beijão da Dona Bruxa, até o nosso próximo vídeo de explicações ou simpatias, tá ok? Beijo, fiquem com Deus, até mais!